Aí, senhores e senhoras, eu sou Dimas Vilaça, professor de Ciências da Natureza do EAD Concurso. Nós estamos trabalhando hoje a sequência daquela aula de introdução de tipos de reações. Você deve se lembrar que nós precisamos lembrar que nós temos 4 tipos básicos de reações inorgânicas. A síntese, ou decomposição, em que nós partíamos de uma substância pura simples mais substância pura simples, dando composta tipo H2 mais O2, H2O. Ou de uma substância pura composta mais substância pura simples, SO2 mais O2 dando SO3, uma síntese parcial. Depois nós vimos a decomposição ou análise, que é o contrário. Eu parto de uma substância mais complexa e produzo duas mais simples. H2O, coloco no copo, coloco 2 eletrodos, ligo numa pilha, vai sair H2 e O2. O terceiro tipo era o deslocamento, era a mais perigosa, ou a troca simples. Porque você deve se lembrar que se você, por exemplo, for um metal reagindo com um ácido, com um hidrácido, você precisa saber se o metal consegue deslocar o hidrogênio. Aí tem aquela filinha que eu te passei, a fila da reatividade. Na média é assim, ó, se é metal, ele é tanto mais reativo quanto mais para a esquerda na tabela periódica. A tabela não para a frente, claro. Eletropositividade. Se é metal, tanto mais para a direita. Cuidado, metal nobre não consegue deslocar o hidrogênio. Por exemplo, prata mais HCl não reage. Zinco mais HCl reage, porque o zinco não é metal nobre. Consulte a fila, é a única parte chatinha. E o quarto tipo, que era a dupla troca. Então agora nós vamos ver na sequência os exercícios, né? O primeiro dele tem uma sequência boa de exercícios. Nós temos aí o primeiro exercício. Os meninos estão botando na tela para você. Você vê P2O5 mais 3H2O. Esse é o chamado anidrido fosfórico, o P2O5. Esse P2O5, reagindo com a água, está formando o ácido fosfórico. Esse ácido é muito comum em refrigerantes, né? Dá aquele saborzinho ácido, o ácido fosfórico ou ortofosfórico. O que você nota? Você tem substâncias mais simples de reagentes e uma substância mais complexa no produto. Então, se eu estou aumentando a complexidade, eu estou sintetizando. É uma síntese total ou parcial? Ela é parcial, porque o P2O5 mais H2O são substâncias compostas, mas é uma síntese, né? Então nós temos aí, ou é a primeira, ou é A, ou é a D. A segunda reação, eu tenho o ácido clórico, o perclorato de potássio, ele vem do ácido clórico, é produzido pelo KOH mais o HClO3. Mas o KClO3 é o clorato de potássio, mais complexo, Está produzindo duas substâncias mais simples, o KCl mais O2. Então isso ou é uma análise ou uma decomposição, Então, veja bem, a segunda já foi. E a terceira? Nós temos o sulfato de cobre, sulfato de cobre 2, na verdade, reagindo com alumínio. Você nota que o alumínio, olha só, está substituindo o cobre. Se está substituindo, é uma substituição. Qual é o outro nome? É uma troca simples ou simples troca. Percebeu? Agora, o curioso é que se fosse o sulfato de alumínio reagindo com cobre, a reação não aconteceria, né? Quer dizer, mas normalmente ele não cobra essa especificidade, ele cobra o tipo de reação. Então na primeira marcamos a letra A. Repassando, é síntese porque substância mais simples, substância mais complexa. É decomposição porque substância mais complexa, dando substâncias mais simples. E é deslocamento, porque o alumínio está deslocando o cobre, substituiu o cobre formando um sulfato de alumínio. Consulte, quando tiver dúvida, aquela sequência que eu te dei de reatividade, né? É fácil, então não traz muitos problemas. Muito bom. Vamos ver mais um exercício. Então, o nosso segundo exercício agora, você vai ter aí, agora no segundo exercício, um pouquinho mais elaborado, classifique as reações inorgânicas. Tá vendo? Foi tirada de concurso, tipos de reações inorgânicas. A seguir, primeiro, é o cloreto de amônio, NH4Cl. Ele está dando NH3 mais HCl. Observe que o cloreto de amônio, NH4, o cloreto de amônio, NH4Cl, veja bem, então cloreto de amônio, NH4Cl,
está dando NH3 mais HCl, que são mais simples. Então você está indo do mais complexo, o cloreto de amônio, que é um sal, para duas substâncias mais simples. Só pode ser análise ou decomposição. Ó, vai fazendo como eu. Você já marcou aqui e aqui. A primeira é análise ou decomposição. A segunda reação, você tem agora substância pura simples, ó, átomos iguais formando moléculas iguais, ó, olha lá, dando NH3, que é mais complexa. Então, a segunda, você está partindo de substâncias mais simples para mais elaboradas. Então, é uma síntese, né? Se é uma síntese, não nos ajudou muito. Ó. Nós continuamos ainda com a alternativa entre a A e a B. Muito bem. A terceira, eu tenho aquilo que eu te falei, essa reação é muito interessante. Deixa eu tentar abri-la para você ver. É uma reação assim, ó. Eu tenho HNO3, ó, ácido nítrico, mais CaOH2. Veja bem, com bastante calma. Essa é aquela que eu te disse que aparece muito. Como é que essa reação acontece? Eu tenho um ácido, que o hidrogênio está à esquerda, um ácido inorgânico nítrico, e a base, que é o CaOH2, a hidroxila à direita. Então, essas reações normalmente são em meio aquoso. Quando isso acontece, o hidrogênio é liberado como H+, o radical nitrato, ó, NO3-1. Na base é a mesma coisa, segundo a Arrhenius, a base é a espécie química que em solução aquosa libera a hidroxila. Eu tenho duas, ó, ali. O cálcio vai ser mais 2, já que cada hidroxila é -1. Né? Então, aqui é -1, ó, na hidroxila, vezes 2 menos 2, o cálcio é mais 2. Como é que eu faço agora? Eu te disse, pega no meio, ó, primeira reação aqui, ó, pega no meio, depois pega na ponta. O hidrogênio, ó, que vai se ligar ao OH, formando a água. Então, primeiro pegou no meio, o cálcio, ó, o produto dessa reação. Os produtos, né? Vai dar Ca mais 2. Veja, vai se ligar, ó, no meio, o Ca, o metal primeiro, vai se ligar com Ca mais 2 com NO3 menos 1. Só que o N, se você observar, o NO3 é menos 1, como tem que dar zero a carga, eu multiplico por 2, ó. Percebeu? Ca é mais 2, o NO3, ó, é menos 1. Quando eu ligo os dois, ó, aqui, ó, faço isso, eu multiplico por 2. É o nitrato de cálcio, mais H2O. Veja que eu realmente tenho duas reações. Ó, eu tenho a salinificação, formação do sal, ó, olha aqui o sal, o nitrato de cálcio, e a reação de neutralização do hidrogênio do ácido com a hidroxila da base. É só você enxergar a água como H+, OH-, ó. Ou seja, o hidrogênio do ácido sendo neutralizado pela hidroxila da base. Então essa é uma salinificação. E a salinificação o que que é? É uma troca dupla ou dupla troca. Tu vê que até aqui não nos ajudou muito. Estamos entre A e B desde o início. Muito bom. Então vamos continuar. Veja, na quarta reação, eu tenho o Ki mais o Cl. Observe que o Cl está deslocando o iodo. Ó, essa é aquele segundo tipo que eu te mostrei, que dá uma confusãozinha, porque agora eu tenho um ametal substituindo outro ametal. Só que o cloro é mais eletronegativo do que o iodo. Então, quando for ametal, o mais ametal substitui o menos ametal. Quando for metal, o mais metal, sempre o caráter mais forte prevalece. Como o cloro está mais à direita da tabela, ele é mais ametal do que o iodo. Ele substitui, ó, formando o cloreto de potássio, KCl, mais o I2, que é o iodo. Então, eu tenho uma substituição. Então, a primeira nós já sabemos é análise, a segunda é síntese, a terceira é troca dupla ou dupla troca. E agora, na quarta reação, desculpe, nós temos uma troca simples ou simples troca, o que também não nos ajudou em nada até aqui. Percebeu? O que vai resolver? A última. Na última, você tem uma molécula mais simples, ó, NO2, dando como produto uma molécula mais complexa. Olha aqui, o N2O4. Ó. Observe, essa é mais simples, essa é mais complexa, só pode ser uma síntese. Percebeu? Bem clássica. Então, marcamos análise na primeira, síntese na segunda, dupla troca na terceira, troca simples na terceira e uma síntese na última, alternativa, letra B. Muito boa a questão. Excelente a nossa questão. Tá? Vamos continuar? Vamos continuar. Vamos ver mais um exercício. Então, veja que agora nós temos
três reações bastante interessantes. Observe que são os mais comuns mesmo de aparecerem nos vestibulares. Observe que a primeira é o carbonato de cálcio. Então, você se lembra? O carbonato de cálcio aquecido é a chamada pirólise. Né? Então, observe que nós temos o carbonato de cálcio, CaCO3, famoso CaCO3, mais complexo. O óxido de cálcio ou óxido de cal e um gás que é o CO2. Isso acontece com aquecimento, ó, piro. Então, uma pirólise. Então, eu estou transformando, por aquecimento, o carbonato de cálcio em óxido de cálcio, chamado de cal virgem às vezes, mais CO2. Eu estou partindo do mais simples, estou partindo do mais complexo para o mais simples. Então, essa primeira, é claro, nós temos uma decomposição. Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos lá. Então, a primeira, vamos marcar que é decomposição, porque ele vai pedir a nossa combinação. A segunda, eu tenho decomposição ou análise, né? Vamos fazer assim para a gente guardar. Muito bem. A segunda é uma reação curiosa. É uma dupla troca entre dois sais. Você tem o nitrato de prata, ó, AgNO3, mais o NaCl. Observe que pelo nosso esquema, o que nós temos agora é isso, ó. O Ag vai substituir o Na e o Na vai substituir o Ag, produzindo, obviamente, AgCl, mais, que é o cloreto de prata, mais NaNO3, que é o nitrato de sódio. Então, nós tivemos na segunda uma troca dupla ou dupla troca, ó. É a segunda. Muito bem. E na terceira, nós temos o clorato de potássio, aí, sendo quebrado em estruturas mais simples, que é o cloreto de potássio mais oxigênio. Então, a terceira, ou é uma análise ou uma decomposição. Análise ou decomposição. Vamos ver o que ele diz? Então, ele está falando, a reação 1 é de síntese. Não, ela é uma decomposição. Então, A é falsa. Bem bonitinha a questão. B, a reação 2 é de deslocamento. Não, a reação 2 não é deslocamento. Como nós vimos, ela é uma troca dupla. Ó, a prata substituindo o sódio. Olha lá, onde tinha a prata foi o sódio foi para o lugar. É dupla troca, então também é falsa a segunda. A letra C, a reação 3 é de adição. Olha, adição é a mesma coisa que síntese, né? Não é. Tu vê que a 3 é o contrário, ela é uma decomposição. Então é falsa também. D, a reação 1 é uma troca simples. Falsa, né, moçada? Ela não é uma troca simples, é uma decomposição. E a reação 3 é de decomposição, é a alternativa correta. Decomposição. Alternativa letra E. Muito bem, senhores. Então, o que nós temos... Agora nós vamos continuar com a nossa sequência de exercícios, mas eu gostaria que você observasse certas reações que são curiosas, só para a gente encerrar essa parte. Por exemplo, quando aparecem reações ácido-base, que você às vezes tem dificuldade de interpretar, o mecanismo dessas reações é muito simples, as chamadas reações de dupla troca para salinificação, porque existem duplas trocas, como essa que você vê aqui, ó, que não são salinificações. Isso é dupla troca. Eu tenho um sal com outro sal, AgNO3, nitrato de prata, mais o NaCl. Observe que o Ag substitui o Na, ou melhor, o Na substitui o Ag. O Na é mais reativo do que o Ag, produzindo dois outros sais. E isso é uma dupla troca, mas não é uma salinificação. As duplas trocas perigosas são as salinificações. Observe, por exemplo, que ele poderia ter feito essa reação, ó, H3PO4, por exemplo, mas vamos colocar CaOH2. Vai ser uma dupla troca. Ó, como é que essa reação acontece? Veja, eu tenho 3 hidrogênios aqui, ó, em cada um H3PO4, ácido segundo arrênio, jogando na água, libera os hidrogênios, mais o radical fosfato, ó, mais o radical PO4 menos 3. E aqui na base, eu tenho a hidroxila, que caracteriza a base, tenho duas, ó, por cada um Ca, e tenho o Ca que é mais 2, como nós vimos na questão anterior. Como é que a reação acontece? Eu já te falei várias vezes, lembra disso, só faz isso, ó, pega no meio, pega na ponta, ó, para ficar, toda vez que for ácido mais base, faça isso. Coloca primeiro o metal, ó, ao produto, vai dar Ca mais 2,
ligado, ó, essa é a salinificação, ó. O cátion da base com o ânion do ácido. Então, Ca mais 2 ligado ao PO4 menos 3. Veja, eu tenho 2 positivas e 3 negativas. Atenção aqui agora. As cargas têm que dar zero. Cargas do cátion positivas iguais às do ânion. Eu simplesmente faço isso. Coloco um parêntese, ó. Pego o 2 daqui, ó, do cálcio e coloco aqui, ó. E pego 3 e coloco no cálcio, porque agora eu tenho 3 vezes 2 dá mais 6. Menos 3 vezes 2, menos 6. Mais 6 menos 6 é 0. Então, Ca3, PO4, 2. Mais o quê? Ó. Agora, o hidrogênio do ácido reage com a hidroxila da base e forma HOH, que a gente simplifica para H2O. Conseguiu perceber? Tá. Isso também é, na verdade, uma dupla troca. Só que é uma dupla troca entre ácido e base. Então, existem duplas trocas que são salinificações e outras, como a nossa aqui do 2, ó, que são duplas trocas, mas não são salinificações. Ok? Então, meninos, muito obrigado. Espero que tenham compreendido. Na sequência, a gente volta com mais exercício.